Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Bem, querido, hoje é o nosso 13º dia de jejum, né? O jejum de Daniel. E vai encerrar dia 21 agora, deste mês. E hoje, querido, Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Nosso Deus, a gente sabe que nosso Deus ele é maravilhoso, ele é poderoso. A palavra do Senhor diz, querido, que Deus está sempre falando conosco. Deus fala conosco de várias formas, né? Fala através de sonho, fala através de uma canção, através de um cântico, fala através da circunstância da vida, fala conosco principalmente através da sua palavra, né? E é muito bom ouvir a voz do Senhor. E querido, nosso Deus, ele é um Deus de promessa, né? Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre na nossa vida, né? Todas as promessas, elas estão em Jesus. Eu sempre digo isso, querido, que não há promessa sem Jesus. Jesus foi o Filho de Deus prometido para vir até a terra, para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Então, sem Jesus, nós não podemos alcançar a promessa do Pai. Sem Jesus, nós não podemos ouvir a voz do Pai. Tudo começa através de Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai, a não ser através de mim. Querido, eu gostaria de falar para você hoje que o Senhor não gostaria apenas que nós ouvíssemos a sua voz, mas Ele também gostaria de ouvir a nossa voz falando com Ele. Por isso o tema de hoje é Deus ouviu a minha oração. Nós vamos ler hoje aqui no livro de Salmos capítulo 34, versículo 6. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Querido, esse texto que nós lemos aqui fala que o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Por quê, pastor? Querido, Deus é Pai. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Eu gosto de me comunicar com os meus filhos. Eu faço promessa para eles, eu procuro cumprir as minhas promessas para eles. Eu tento ser bom para eles. Mas, querido, o nosso Pai Celestial, Ele é muito melhor do que nós. Jesus disse que nós, sendo homens, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Então, as promessas do nosso Pai Celestial é muito melhor que nossas promessas para nossos filhos. A forma do Pai é falar conosco é muito maior e melhor do que a forma que nós falamos com nossos filhos, que muitas das vezes a gente não tem nem paciência com eles, né? Quando a gente está atribulado. Então, querido, esse texto aqui do salmista Davi, o título do salmo é O Senhor é Bom. Olha como que ele começa os salmos. Ele começa dizendo no versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, porque e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Por que o salmista ia agradecer, ia bendizer o Senhor em todo o tempo? Aí ele vai falar algumas coisas no salmo, e a gente vai ver que o salmo está relacionado com a bondade de Deus em ouvir a nossa voz, em ouvir a nossa oração, em ouvir o nosso clamor na hora da angústia. Versículo 5, o salmista diz assim, os que olham para Ele, para o Senhor, ficarão radiantes de alegria. E o rosto dessas pessoas que olham para o Senhor, versículo 5, jamais se cobrirá de vexame. Querido, que coisa linda. Todas as vezes que você está atribulado, se você ficar olhando para a tribulação, você vai ficar mais deprimido ainda. Mas em vez de ficar olhando a tribulação, o salmista disse que ele olhava para Ele. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, olhai para mim, diz o Senhor, e vocês serão salvos. Então, querido, para a gente ser salvo da tribulação, a gente tem que aprender a olhar para Deus. E agora olha que interessante sobre oração. No versículo 15, o salmista diz assim, os olhos do Senhor, do nosso Pai, repousa sobre o justo, e os seus ouvidos estão o quê? Abertos para ouvir o seu clamor, querido. O Senhor está olhando para você neste momento, nesse período de tribulação, nessa pandemia. Ele não tirou os olhos de você.
Querido, eu nunca tiro os olhos dos meus filhos. Eu estou sempre tentando ver o que eles estão fazendo. Estou sempre atento, com o ouvido atento ao clamor, ao pedido deles. Quando o Gabriel fala assim, papai, eu estou com fome. Logo eu vou até ele para ver o que está acontecendo. Assim também é o nosso Pai Celestial, querido, ele não tira os olhos de nós. E ele também não tira os seus ouvidos, eles estão com o ouvido atento, o Senhor está com o ouvido atento para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido de oração. No versículo de número 17 diz assim, quando o justo clama, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. E agora no versículo 6, o versículo que nós lemos, Davi disse, clamou esse aflito, Davi estava aflito, né? Ele estava fugindo de Saul, a qualquer momento Saul poderia entrar dentro da caverna e matar Davi. E ele orou, ele escreveu esse salmo, ele estava cantando, na verdade, com a sua harpa esse salmo. E ele escreveu esse salmo e ele disse, olha, clamou esse aflito, né, dentro da caverna, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Querido, Tiago diz assim, quem está alegre canta, mas quem está triste, ora. É na oração que a tristeza vai embora. Então nós devemos clamar ao Senhor na hora da aflição, não ficar atribulado. Quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus, nós vemos histórias maravilhosas de um Deus que é bom, que está sempre ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Por exemplo, a Bíblia fala da história de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher estéril e o Senhor ouviu a oração de Ana e lhe deu muitos e muitos filhos. Querido, a palavra também fala sobre a história de Jó, um homem que foi provado no meio das tribulações. A palavra de Deus diz que Jó ouviu a oração de Jó no meio das tribulações e restituiu tudo aquilo que o inimigo tirou dele. A palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração de Daniel no meio de famintos leões e poupou a sua vida. A palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha de fogo e enviou o seu anjo para proteger eles. A palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu a oração do pequeno Davi diante do gigante Golias e derrubou o gigante com uma só pedra. A palavra do Senhor ainda diz, querido, que Deus ouviu a oração de Josué no meio de uma guerra e parou o sol para ele poder vencer a batalha. Querido, o Deus de Ana, de Jó, de Daniel, de Sadraque, de Davi, de Josué, é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele, querido, hoje também vai ouvir a sua oração, aí mesmo onde você está, a gente vai orar agora, e Ele vai também te dar a vitória. É só a gente confiar no Senhor. O salmista diz assim, muitas são a aflição do justo, mas o Senhor nos livrará de todas elas. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, nós te louvamos pelas suas maravilhosas e multiformes promessas que o Senhor tem para nós, para os seus filhos, para aqueles que confiam no Senhor. Pai, o salmista Davi, ele sabia da tua bondade, da tua misericórdia, e por isso ele estava sempre clamando. Por isso Davi diz que os olhos do Senhor repousam sobre nós e seus ouvidos estão sempre atentos, abertos a ouvir o nosso clamor. Pai, assim como eu estou com os olhos sobre os meus filhos, com o ouvido atento ao clamor dele, assim também o Senhor está com os ouvidos e com os olhos atentos à nossa oração nesse período de pandemia, de angústia, de tribulação. E nós queremos, meu Pai, que assim como o Senhor ouviu a oração de Ana, que era estéril e deu filho para ela, assim como o Senhor ouviu a oração de Jó no meio da tribulação e restituiu tudo de volta para ele, assim como o Senhor ouviu a oração de Daniel no meio dos leões, livrou ele, poupou ele, assim como o Senhor ouviu a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, enviou o anjo para livrar ele, assim como o Senhor ouviu, meu Deus, a oração de Davi diante de Golias e derrubou o gigante para Davi, assim como o Senhor ouviu a oração de Josué no meio da guerra e parou o sol para ele vencer aquela batalha. Nós queremos, Pai, que o mesmo Deus que esteve com eles está conosco hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o Senhor continua nos amando, meu Pai. O Senhor é o nosso refúgio,
e fortaleza, socorro bem presente em toda a tribulação. Tira toda a angústia do coração desse homem, Pai, toda a tribulação do coração dele, dessa mulher, dos seus filhos, e que no lugar da angústia e do desespero, o Senhor coloque confiança, paz e segurança no coração deles, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir.